Olá, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo para falar, é claro, da palavra de Deus. E hoje a palavra revelada, eu acredito que, como todas que me são reveladas, é muito atual, porque é uma promessa para os últimos dias. Embora tenha acontecido na igreja primitiva, aquela igreja que falou do evangelho logo após a subida do Senhor Jesus aos céus, amém? Naquela geração já se falava do fim. Imagine agora que todos os sinais têm se cumprido. Amados, é iminente a volta do Mashiach, do bendito Yeshua de Israel, amém? Então nós precisamos estar ligados nos sinais. Eu acredito que essa palavra seja uma confirmação para tudo que o Espírito Santo tem me revelado nesses últimos tempos. Desde o final do ano passado, desde as festas profanas de Natal e Réveillon, que eu estava em São Paulo, o Senhor já estava me revelando esse tipo de coisa, no sentido de, filha, eu preciso que você fale da minha volta. Sabe, filha, eu elegi muitos profetas, eu levantei muitos pastores, mas poucos falam da minha volta, porque talvez eles saibam que a volta de Jesus será o fim da nossa estada aqui na terra. E, infelizmente, amados, muitos líderes espirituais ainda estão apegados a este mundo, ainda têm sonhos neste mundo, e eu não tenho mais. Tanto é que eu abandonei tudo deste século, tudo que é ligado a este século eu abri mão, como emprego secular, como até mesmo estilo de vida, amém? Eu não me misturo mais, e eu acho importante trazer essa palavra para vocês, até porque o Senhor revelou. A paz do Senhor, Denis, a paz do Senhor, Franci, Tom, deixa eu ver aqui todo mundo que tá entrando, a Gabriela, o Alisson, paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos, vamos falar do Evangelho nessa hora. Então a palavra está em Atos 2, do 1 ao 21, vamos ler? A descida do Espírito Santo é o título. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o próprio Espírito de Deus lhes concedia que falassem. Então aí a gente já vê a descida do Espírito sobre a terra, a liberação do dom de línguas estranhas, línguas que repartem como fogo. Todos que têm esse dom de língua estranha, a gente não sabe o que a gente fala, a menos que o próprio Deus envie um intérprete, amém? Já aconteceu isso em vários cultos que eu estive, mas a gente não sabe o que a gente está falando, e aquilo é discernido apenas pelo Espírito Santo, pelos anjos, é uma linguagem espiritual, amém? Mas toda vez que nós falamos, que nós soltamos uma rajada de línguas, a gente sente o fogo de Deus, a gente sente que algo está acontecendo no mundo espiritual. Então, amados, a gente não precisa saber de tudo. A gente tem que tirar esse peso. A gente tem que reconhecer a nossa humanidade. A gente tem que admitir que a gente não precisa saber de tudo. O que a gente precisa é obedecer. O que a gente precisa é crer. Amém? Então, o próprio Espírito de Deus lhes concedeu naquele momento que falassem em línguas estranhas, que a Bíblia classifica como repartidas como de fogo. Então elas repartem. Vocês notam que a palavra de Deus lá em Hebreus 4:12, né? Ela diz que a palavra é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes. Então, línguas que repartem como fogo, tudo vai se encaixando. A palavra é perfeita, amém? Ela é o próprio testemunho do poder de Deus. Então, tudo se encaixa. Quando você fala em línguas, você sente o fogo de Deus, você sente que algo está sendo repartido, cortado, mudado, transformado no mundo espiritual. E é claro que reflete aqui no mundo físico, amados. Tudo, a palavra diz, tudo que é ligado no céu é também ligado na terra. E tudo que é desligado no céu é também na terra e vice-versa. Tudo que é desligado na terra também é desligado no céu. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém?
Então, versículo 5 continuando, 5 em diante. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Também é dom de línguas, amados. Também é dom de línguas, tipo, se eu chego aqui no Brasil e eu não sou do Brasil, se eu sou, sei lá, da Alemanha, e eu chego aqui no Brasil, eu sou uma profeta de Deus, e eu começo na hora da oração, na hora ali que o Espírito Santo baixa, eu começo a falar na própria língua brasileira, no próprio português. E vice-versa, se eu chego lá na Alemanha e eu sou brasileira, e o Espírito Santo desce ali em mim e eu começo a falar um alemão perfeito. Então foi isso que aconteceu ali. Quem era grego ouviu em grego. Quem era judeu ouviu em hebraico. Foi isso que aconteceu. São vários tipos de dons de línguas, amados. E um deles é esse, é a gente ouvir na nossa língua, né? No caso português, se eu for americano, ouvir inglês. Ou falar uma língua estranha que realmente ninguém entende. E se o Senhor quiser mandar um recado para sua igreja, Ele pode utilizar um intérprete. Também é dom. Dom de interpretar línguas estranhas. É um dom. Você que não fala, você que não tem dom de interpretar, busque isso, amados. Quem busca, encontra. Eu pedi por 2 anos para falar em línguas. Nos 2 primeiros anos da minha conversão, 2013 e 2014. No final de 2014, exatamente 2 anos depois, eu me batizei em setembro de 2012. Então, 2 anos depois eu falei em línguas. Eu fui batizada com o Espírito Santo dirigindo no meu carro. Então, você tem que pedir, você tem que buscar. Em vários cultos eu pedia. Na hora que o Espírito Santo se manifestava, eu pedia, eu glorificava o nome do Senhor. E nada acontecia aparentemente, mas eu não desisti. E 2 anos depois eu fui agraciada com esse dom, que é uma bênção, amados. Eu tenho muitos testemunhos de transformações durante atos proféticos, em que eu começo a falar em línguas, ou durante a vinda de profetas do Senhor até mim, e começam a falar, e começam a profetizar, e começam a falar em línguas. Parece que tudo é potencializado. Amém? Versículo 7 em diante. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois o que é isto? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Pois como vimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então o que é Galileu aí? Os judeus. Então os judeus estavam falando em línguas, sendo batizados com o Espírito Santo naquele momento. Em Atos capítulo 2, isso é descrito. E não tinham só judeus ali, naquele meio. Tinham também gregos, tinham outros tipos de povos, outros tipos de línguas que aqueles povos falavam, mas eles estavam entendendo na sua língua. E eles ficaram pasmos com isso. Então eles dizem aqui, não é? Eles dizem aqui no versículo 7, o que é isso? Não são galileus, não são hebreus, não são judeus, todos esses homens que estão falando, pois como ouvimos em nossa própria língua. Verso 9, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Amados, o Espírito Santo tem poder. O Espírito Santo pode fazer aquilo que ninguém acredita que possa ser feito. E isso essa palavra quer dizer hoje para você. O poder do Espírito Santo, o poder do nosso Deus, aleluia, que é trino, que é Pai, Filho e Espírito, todos eles um só. Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo, amém? Tudo começa e termina em Jesus Cristo, não tem outra forma. E naquele momento, aquele povo comprovava daquele poder, daquela ação, amém, do Espírito Santo. E cretenses e árabes, todos os têm ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia! Então Deus, ele se faz entender, amados, quando ele quer se manifestar, quando ele quer ser ouvido pelo seu povo ou por aqueles que não o conhecem. O poder dele vai se manifestar de uma forma que
todos sejam tocados. Foi o que aconteceu ali. Tinham árabes, tinham asiáticos, tinham medo-persas, tinham povos de várias línguas, e eles estavam entendendo na sua língua matriz. Então é muito forte essa palavra. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? E outros zombando diziam. Sempre tem, né, amados, aqueles que vão zombar. Sempre tem, coitados, vão arder no lago de fogo e enxofre. Estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Tinha outros que diziam, uns falavam: o que isto é maravilhoso, o que isto é poder de Deus, o que isto nunca vimos antes. Mas outros zombavam. São aqueles incrédulos, né, amados? Sempre vai ter desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, tem aqueles que custam a crer, mas a Bíblia também diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Nós não estávamos neste dia, amados, de Pentecostes, mas nós cremos. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que a Bíblia é o poder de Deus, que a palavra é viva e eficaz, como diz em Hebreus 4:12, mais cortante que espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e também apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. É por isso que nós cremos. Nós cremos porque temos fé. Nós cremos porque acreditamos no poder de Deus através da palavra. Amém. Glórias sejam dadas ao Santo de Israel. Aleluias. E Pedro aí interviu, né? Pedro viu ali que estava tudo dividido, que uns estavam acreditando e se maravilhando, perguntando o que é isto, e outros diziam que eles estavam bêbados. Então Pedro intervém nesse momento aqui a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Aleluia. Sempre Deus vai mandar, né, amados? Sempre Deus vai escolher um que vai lá enfrentar a multidão e vai se impor de acordo com a palavra de Deus. Eu acredito que eu sou Pedra. Eu sou um tipo de Pedra, porque eu sempre vou me meter, nunca vou me calar. Tanto é que já tem até uns malucos aí de doutrinas loucas pedindo o meu cajado. Diz que eu tenho que renunciar ao meu título de pastora. Tá doido? Nunca vou renunciar, amor, desiste. Foi Deus que me deu. Ninguém pode me tirar o que Deus me deu. Só eu que posso abrir mão, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas eu não quero não, amado. Tô ótima. Tô muito bem, obrigada, feliz da vida, cumprindo o meu chamado. Então Pedro começa a dizer: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha aí, o Velho Testamento já anunciando o Mashiach. O Velho Testamento sendo complementado pelo Novo. Tudo na mais perfeita harmonia. Tudo na mais absoluta verdade. Aleluia! Então Pedro diz: ei, não estão embriagados não, ainda é de dia, vocês estão tudo doidos. O que está acontecendo aí é o cumprimento da profecia do profeta Joel. E o que diz lá na profecia de Joel? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, os últimos dias sendo anunciados na igreja primitiva. Imagine hoje, gente, Jesus pode voltar a qualquer momento. Ei, acorda, é tempo de arrependimento, é tempo de crer no poder do Espírito Santo, porque Ele é santo, Ele é poderoso e Ele vai fazer infinitamente mais até que Ele volte. Ele vai derramar do seu Espírito aqui nesta terra como tem derramado, e os jovens terão visões e os velhos terão sonhos e vice-versa. Eu acredito que essa palavra se estende também, que os velhos terão visões e os jovens terão sonhos, porque eu me considero jovem, amados. Eu tenho 31 anos, sendo que eu me converti aos 27 anos. E eu tenho sonhos proféticos, tenho visões. Então isso vai se estender a todo o que se deixa ser usado. Amém?
Então, ali estava se cumprindo o que disse Joel. Nos últimos dias, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quem é a carne? Nós somos humanos, somos de carne. Somos carne, corpo no caso, alma e espírito. Somos trinos, como Deus é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Simbolizando, não é? Simbolizando a trindade de Deus. Porque Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então, corpo, alma e espírito. Não é isso? A alma é o próprio Deus Pai. O corpo é Jesus que veio em carne aqui na terra. E o Espírito Santo de Deus. Então, tudo termina em um só. Amém? Tudo faz sentido. Tudo se completa. E Pedro intervém aí citando um profeta do Velho Testamento, tá? Que é o profeta Joel. 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Amados, tudo que nós estamos vendo. Pedro aqui continua a falar as palavras de Joel e tudo se cumpre. Tudo se cumpre como se esse dia de Atos, esse dia de Pentecostes estivesse acontecendo exatamente agora. Amém? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Amado, já tivemos aí o cumprimento das luas de sangue, o que na minha opinião, eu não quero discutir com quem dá aula de escatologia, de teologia, eu quero dizer o que o Espírito de Deus me fala, porque o próprio Deus me tirou da teologia. Cheguei a começar a fazer e Deus falou, eu não quero. Quem vai te ensinar sou eu, não divido glória. Não te querem aula de canto, não te querem curso de teologia, porque eu não divido a minha glória. As pessoas têm que saber que fui eu que te capacitei. Não fui eu que te escolhi desde o ventre da tua mãe, desde antes de ser formada. Então eu vou te capacitar. Então, na minha opinião, com a última lua de sangue, que foi em setembro de 2015, começa a tribulação. Ali começa a tribulação. Então, nós já estamos vivendo o princípio das dores. Amém? Essa é a minha opinião, foi o que o Espírito Santo me revelou, tá? É claro que os estudiosos, eles divergem. Tem várias vertentes aí da teologia, da escatologia, mas Deus me revelou isso. Então, nós já estamos vivendo os últimos dias. Para quem não sabe, a tribulação será 3 anos e meio. E a grande tribulação, mais 3 anos e meio, 7 anos. Como disse o profeta Daniel, cumprindo-se as profecias de Daniel. E eu acredito que a igreja do Senhor será arrebatada no meio da grande tribulação. Então faz as contas aí. Setembro de 2015, setembro de 2016, setembro de 2017, setembro de 2018, 3 anos e meio. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Março de 2019 encerra a tribulação. Encerra o princípio das dores. E daí em diante entramos na grande tribulação. A terra toda gemendo, entrando em convulsão, guerras, rumores de guerras, tudo acontecendo. O mundo à beira de um colapso. E aí, a qualquer momento dessa grande tribulação, quem crê no Senhor e foi batizado, ou seja, mudou os seus caminhos, se arrependeu, amém, será arrebatado com o Senhor nos ares. E aí eles continuam vivendo aqui a grande tribulação, os ímpios, os que restarem. Bom, não sei nem porque eu tô entrando nisso, que não era o assunto, mas o Espírito Santo está conduzindo, amém. Vamos continuar aqui a palavra. Então o Senhor promete o que nós temos visto, né? Farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Amém? Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E o 21, que é o último versículo, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então agora eu entendi porque eu entrei nessa parte aí de tribulação e grande tribulação.
Porque no meio da grande tribulação, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda terá tempo, gente. Ainda terá tempo. Nós estamos no princípio das dores, mas isso não quer dizer que você vai fazer loucuras por aí. Porque ainda faltam 3 anos e meio ou mais. Porque o dia, a hora, só o Pai sabem, na verdade. Amém? Então o tempo é agora. Tem tempo? Tem. Mas também não há mais tempo a perder. Então tem que ser hoje, tem que ser agora. Você tá no pecado? Arrependa-se, mude os caminhos, tá? Aquele que traía, passe a não trair mais. Aquele que estava na prostituição, na fornicação, passe a não estar mais. Aquele que cometia abominações perante a palavra de Deus, pare de cometer, mude. Ainda há tempo, mas ao mesmo tempo não há mais tempo a perder. É isso que essa palavra quer dizer quando Pedro interfere ali. Então imagine, todo mundo ali, né, acontecendo manifestações grotescas do Espírito Santo de Deus, línguas sendo repartidas, quem era asiático estava entendendo na língua asiática, quem era grego estava entendendo em grego, e os judeus falando lá, alabassurianda, alabatiacianda, alabassuri, alabaias, e o povo de todo tipo de nação entendendo na sua língua. Então, manifestações do Espírito Santo, línguas sendo repartidas como as de fogo, e as opiniões se dividem a partir daí. Uns dizendo, mas o que é isso? Mas o que Deus está querendo com essa manifestação? E outros zombavam, dizendo, estão tudo embriagados, estão todos bêbados. E então Pedro intervém, amados. Pedro aí já convertido, já tinha tido aquele encontro com Jesus, quando Jesus ressuscitou. Jesus o perdoou como sempre. Jesus é longânimo, tardio em irar-se. Perdoou o fato de Pedro tê-lo negado 3 vezes. Teve um encontro lindo com Pedro. Pedro se arrepende, ali se converte e passa a pregar o evangelho. Passa a ser um dos primeiros mártires. Um dos primeiros apóstolos a pregar e saber que estava suscetível a morrer pelo evangelho, pelo nome do Senhor. Então Pedro estava ali, Pedro presenciou aquilo ali e começou a falar, gente, não tão bêbados. Isso é o Espírito Santo, isso é a profecia de Joel se cumprindo, que dizia que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E filhos e filhas profetizariam, e jovens teriam visões, e velhos teriam sonhos. E fala dos sinais dos últimos tempos. Já o próprio profeta Joel anuncia o Apocalipse, não é? Falando aqui, derramarei do meu espírito, filhos e filhas profetizarão, farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes, não é? De chegar o glorioso dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? A volta de Jesus Cristo, a volta de Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias. Então, amados, vocês entendem isso aí? Eu quero que vocês entendam que Velho e Novo Testamento se completam, que Velho e Novo Testamento conversam perfeitamente entre eles, que lá em Pentecostes, o que aconteceu isso aqui 2000 e poucos anos atrás, porque tem erro de calendário. Eu não vou dizer que foi 2017 anos atrás, porque tem erro de calendário. A igreja romana perverteu muito o calendário. Então a gente não tem como dizer que foi 2017 anos atrás, mas 2000 e poucos anos atrás, Pedro já anunciava que estava se cumprindo o que o profeta Joel falou. Então imagine hoje. A mensagem que eu quero deixar para vocês é: Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Ele continua fazendo prodígios, milagres, maravilhas no nome dele, a todo o que crê. E os que não crerem também verão, como aquele povo estava dividido naquele dia em Atos dos Apóstolos. Tá? Eu estou em Atos 2, versículos 1 ao 21. Então, como naquele dia houve divisões, uns creram no poder de Deus que estava se manifestando através de línguas, e o povo com certeza entrou ali no reteté, né? Com certeza entrou no reteté. Uns acreditaram, falaram que maravilha, Deus se manifestando, amém, aleluia, glória a Deus. E outros zombaram, estão bêbados, estão embriagados, estão querendo fazer graça. E Pedro intervém e diz, não, isso é o cumprimento da profecia de Joel. Então, amados, tudo tem se cumprido. O que você está esperando para ir para Jesus?
Mas você pode dizer, eu tenho Jesus no meu coração, não é suficiente. Você precisa cumprir as Escrituras. E as Escrituras dizem que quem crê e for batizado será salvo, que é o batismo, é mudar, é mudança. Não adianta descer nas águas e continuar o mesmo. Não adianta continuar gostando de pornografia. Não adianta continuar gostando de masturbação. Isso tudo é pecado, você não sobe. Se Jesus voltar hoje, você fica. Pelo amor de Deus, acordem, acordem. Não adianta trair esposa, não adianta trair marido, não vai subir. O batizar é mudar, é se arrepender. O arrependimento ele é seguido de mudança. Vê se quando eu fui batizada, eu não me arrependi. E um ano eu estava transformada, amados. Um ano depois eu já tinha parado de beber, parado de fumar cigarro, parado de dar um beijo na boca sequer, porque entendi que Deus criou o beijo, criou o sexo para o casamento. Então, se Deus não havia me dado um marido até ali, eu tinha que me guardar, tinha que parar de fazer o que eu fazia antes. Então, vamos acordar. Mas eu já tenho 40 anos, Deus não mandou até hoje, não aguento mais esperar. De vez em quando eu saio aí com os boys, ou com as mulheres, no caso se for homem. Pelo amor de Deus, amado, amada, você não sobe. Então, o que é melhor? Não é melhor se guardar agora? Não é melhor ficar longe do pecado agora? Porque a qualquer momento Jesus vai voltar e você vai para um lugar melhor. E vai ser muito melhor do que sexo a eternidade. Vai ser muito melhor do que ter dinheiro. Vai ser muito melhor do que ter marido, do que ter mulher. Vai ser muito melhor do que tudo. Vai ser muito melhor do que um prazer carnalzinho que satisfaz a sua carne na hora e depois você tá aí acabado, deprimido, chorando numa cama. Então é eternidade. É eternidade. Eu tô falando de eternidade. Eu tô falando de poder de Deus aqui na terra para preparar a gente para a eternidade. Não é para ficar aqui fazendo loucuras. Então, o que você acha melhor? O que você acha melhor? Tá tudo se cumprindo. Eu não posso dar uma de boazinha aqui e passar a mão na sua cabeça. Não posso. Porque o meu papel é falar do evangelho, é falar o que o Senhor me ordenar. Então, amados, é tempo de arrependimento. O último versículo de hoje, ele deixa bem claro. Ou seja, virão coisas terríveis sobre a terra. Aqui Pedro só fala uma parte, ele cita o profeta Joel, fala uma parte. Mas lá em Apocalipse a gente vê tudo o que vai acontecer. O Senhor não escondeu nada da gente. Amém? Mas o último versículo diz: e acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar: Senhor Jesus, eu te aceito. Senhor Jesus, eu me arrependo. Senhor Jesus, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposta a mudar. É isso que é invocar o nome do Senhor e ser salvo. Não é só Jesus me salva, Jesus me liberta. Mas você também vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que se permitir ser confrontado. Amém? Então, o que eu quero deixar com essa palavra é isso. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, mas também é tempo em que o poder de Deus se manifestará como na igreja primitiva, que a gente está vendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. É o tempo que o Espírito Santo continuará se manifestando, eu acredito que mais potente do que naquele tempo, porque nós estamos nos últimos tempos. Então Jesus não quer que ninguém pereça. Gente, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Ele não quer que ninguém pereça, então Ele vai mandar sinais, Ele vai mandar os profetas, Ele vai mandar as manifestações do seu Espírito. E é por isso que Ele diz durante todo o livro de Apocalipse, né? Quem tiver olhos para ver, veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Não é igreja evangélica, metodista, sei lá, testemunha de Jeová, adventista, católica. Não é. Igreja é cada coração. Quem tiver olhos, veja o que o Espírito diz às igrejas. Quem tiver ouvidos, ouça. Você aí que está me assistindo, você é a igreja que se refere lá em Apocalipse. Você é a igreja. Agora você precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Agora você precisa crer que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Você precisa parar de incredulidade. Você precisa parar de achar que você não precisa se separar do pecado para ver a Deus, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: sem santidade é impossível ver a Deus. Então vamos orar, amados. Tem muita gente que quer. Olha, amados, o que eu recebo de pessoas ali na casa de oração que me dizem que querem, sabe?
querem servir ao Senhor, querem fazer a obra, mas não conseguem. No primeiro levante do diabo, no primeiro homem que manda para uma mulher, a fim dela já cai, já se derrete. Gente, pelo amor de Deus. E vice-versa. Sabe, trocando a bênção por um prato de lentilha, como fez Esaú. Trocou a primogenitura por um prato de lentilha, pela fome carnal, pela fome humana. Então, pelo amor de Deus, a nossa fome tem que estar no Espírito. A nossa fome tem que estar nas coisas de Deus. Amém? Amados, antes da gente orar, eu me lembrei agora, tem que falar do jejum, tá? Daqui a uma semana a gente vai começar um jejum. O pessoal da casa de oração, tá? A princípio seria para começar uma campanha, mas o Espírito Santo mandou a gente suspender campanha e cultos temáticos na casa de oração, pelo menos até maio. Essa foi a ordem de Deus. Mas nós vamos jejuar. Foi autorizado o jejum. Nós vamos fazer 21 dias ininterruptos, como Daniel, comendo apenas frutas, verduras, legumes, sementes e o ovo cozido, tá? O que eu perguntei para Deus? Eu falei, Senhor, tem como colocar o peixe, pelo menos um tipo de carne branca, porque podem passar mal. Eu, inclusive, né, sem a proteína animal. E Deus falou comigo assim, filha, comece. Se der no 5º, 6º, 10º dia vocês começarem a passar mal, vocês colocam o peixe. Mas deixa primeiro começar a passar mal. Não é, tô com uma vontade de comer um peixinho. Não, gente. Vamos se colocar na brecha espiritual. Vamos fazer. Somos fracos, somos. Suscetíveis a não conseguir, estamos. Mas temos que confiar no Espírito Santo. Se Ele nos ordenou esse jejum, Ele vai nos dar condição. Ele vai nos dar força para cumprirmos até o fim. Amém? Então você que não vai na casa de oração, ou você que não mora aqui em Belém, que não pode ir, você pode entrar nesse jejum. Você pode apresentar a sua causa. Eu já apresentei a causa pela qual eu vou jejuar, tá? Já apresentei para Deus. E você, nessa uma semana, apresenta essa causa para o Senhor. A sua causa. Você vai fazer para quê? Ah, você quer uma bênção financeira, você quer uma bênção espiritual, você quer... Apresente para o Senhor. Agora você vai apresentar. Quem vai decidir se vai te dar ou não é Ele. Você tem que fazer o sacrifício sem ter a certeza de que virá imediatamente. Tá? Então é importante explicar sobre esse jejum. A gente vai começar no dia 1º de fevereiro, tá? É terça que vem e vamos até o dia 22. Serão 21 dias. E todos são convidados. Por exemplo, você quer jejuar pelo Brasil. Você quer jejuar pela nação. Ou você quer jejuar por tudo junto. Você quer jejuar pelo Brasil, você quer jejuar pelo seu marido que não se converte, você quer jejuar para Deus te mandar um marido, ou você quer jejuar para Deus te mandar uma esposa, você quer jejuar para o seu chamado ir adiante, para o seu ministério crescer. Apresente as suas causas. Você tem que ser cara de pau para Deus, amado e amada. Porque o diabo Ele não conta história. Você acha que ele não vai lá no trono sabendo, mesmo sabendo que eu tô uma bênção aqui na terra? Ele vai lá pra Deus e fala, eu quero matar a Juliana num acidente de carro. Ele é cara de pau. Ele sabe que a minha vida tá correta pra Deus, mas ele vai lá me acusar. Ele, eu quero matar ela. Deus, eu posso tirar a vida dela? E aí Deus vai ver a nossa vida, né? Não, minha filha tá pregando o meu evangelho. Minha filha tá em santidade. Minha filha tá ali na minha obra. É coluna de ouro na minha obra. Não vai matar, não. Ainda tem muita obra para ela. Mas que ele vai lá pedir, o demônio, ele vai. Então você tem vergonha de chegar até o trono de Deus através da oração, através do jejum, através de uma vida com Deus, através da leitura da palavra? Não, você tem que ir lá. Você tem que apresentar a sua causa. Olha, Deus, eu quero um marido. Eu quero um homem de Deus para minha vida agora. Olha, Deus, eu quero que o meu ministério evolua. Eu quero ser mais usada no louvor. Olha, Deus, eu quero que o meu pai enxergue essa pombagira que ele tá morando junto, que tá acabando com a nossa família. Eu quero, Deus, eu quero. Apresenta a tua causa, porque o diabo, ele não hesita em ir lá no trono para te acusar, para te impedir de receber. Então vamos guerrear, amados. É tempo de guerra. Só que a nossa guerra tá lá em Efésios 6, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades invisíveis do ar, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Então vamos jejuar, amado, vamos fazer um esforço. Se chegar no quinto, sexto dia você começar a passar mal, ter sensação de desmaio, coloca um peixinho ali com a sua salada, tá? Ou se chegar no 15º dia você não aguentar mais, ai Deus, olha, foi até aqui, você entrega seu jejum, você toma um copo d'água e entrega, olha, eu aguentei até aqui, eu não posso continuar até os 21 dias, mas tenta, porque o jejum, ele é assim, amados, todos os jejuns que eu fiz foram assim. Quando chega no quinto, sexto dia é ruim, a gente tá morrendo ali, mas depois daí a gente vai adquirindo uma força espiritual. O próprio Espírito Santo começa a nos carregar, nos dar força, e aí a gente aguenta tranquilo, e quando acaba a gente ainda sente falta, a gente ainda quer continuar. Então vamos jejuar, todos vocês são bem-vindos, tá? Eu vou tentar colocar esse vídeo no YouTube, porque o da semana passada eu não consegui, até hoje de manhã eu tava tentando, mas esse daqui eu não vou editar, porque editando é que é mais difícil de baixar lá. Eu vou colocar assim mesmo e eu quero que vocês resistam, sabe? É tempo de resistir ao diabo, amados, porque a palavra diz em Tiago 4:7 que se a gente resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Então vamos fazer até o fim. Vamos jejuar, vamos orar nessa hora, vamos apresentar já o jejum uma semana antes. Eu gostaria de apresentar esse jejum para Deus, amém? Feche seus olhos onde você estiver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por mais uma transmissão ao vivo, Deus. Obrigada pela oportunidade de levar o Teu Evangelho, de levar aquilo que Tu tens me capacitado para falar. Ah, Deus, eu te agradeço por esse jejum. Senhor, eu te apresento agora esse jejum, Senhor, que nós vamos iniciar daqui a 7 dias, Pai. Nos dá força, Senhor. Nos dá força, sustenta o nosso corpo. Senhor, livra o nosso corpo da entrada de enfermidades, Senhor. Blinda-nos com Teu sangue. Pai, faz com que nós consigamos até o fim. Senhor, olha as nossas causas, Tu sabes as minhas, Senhor. Eu tenho tantas causas para Te apresentar, meu Deus. Pai, eu quero jejuar pelo meu país, pela minha nação. Pai, eu quero jejuar pela Tua volta, para que todos da minha casa se convertam, Deus. Não só da minha casa aqui, pai, mãe, irmã, mas todos da minha parentela, meu Deus. Eu não quero que ninguém pereça. Por isso eu vou fazer esse sacrifício de 21 dias. Ah, Deus, também te peço um homem Teu para caminhar comigo. Deus, um marido, Deus, segundo o Teu coração, que me defenda, Deus, que seja como eu, Deus, imponente, que não se acovarde. Também, Senhor, eu quero te pedir nesse jejum pela nossa obra, pela casa de oração, meu Deus e meu Pai. Senhor, faça-se conforme a Tua vontade nesta obra. Senhor, se queres multiplicar, multiplica. Se queres continuar apenas para um pequeno rebanho, Senhor, também continua. Capacita-me, Deus, para fazer a Tua obra com excelência mais e mais. Senhor, se eu tiver que me gloriar, que glorie-me em Ti. Porque Paulo disse, se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Ah, Deus, eu te apresento todas essas causas a partir de semana que vem. Senhor, me dá força aos meus irmãos que vão entrar nesse jejum. Senhor, talvez as minhas causas nem sejam tão graves quanto as deles, Senhor. Mas para Ti não existe isso, Pai. Tu consideras cada pedido de oração. Pai, Tu não rejeitas oração. Nos dá força para jejuar, para orar. Senhor, nos dá força para Te adorar. Nos dá força para falar do Teu nome como nos convém falar. Meu Deus, que nós não sejamos covardes, que nós não tenhamos medo, Senhor, porque se Tu és por nós, quem será contra nós? Que mal pode intentar contra nós o homem? Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu clamo agora por todos aqueles que vão jejuar por enfermidade, Senhor, por curas de enfermidade. Tu és o Rei da glória. A Tua palavra diz em Isaías, Pai, que Deus, Tu levaste toda enfermidade naquela cruz. A Tua palavra diz em Isaías 53, versos 4 e 5, que Tu foste ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ah, Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Então sara, Pai, sara, Deus, sara essas vidas que vão jejuar, sara a nossa nação. Ah, Deus, sara o Brasil. Alabassuri alamandras, alabassuri
suere alabás, e canta alabás, e alabás, e canta alabás. Deus ouve o nosso clamor. Nesta manhã eu te peço, Deus, e me estendo pela tarde e noite, e pelos próximos dias até a consumação dos séculos. Senhor, cuida de nós. Senhor, converte os que ainda precisam de conversão. Deus, faz, porque Tu és o Deus poderoso. Aleluia, traz paz aos lares, paz aos casamentos, aqueles que vão guerrear por um cônjuge nesse jejum. Senhor, dá vitória em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós te louvamos porque és bom. Porque Deus, nós somos fortes, Senhor, nós já vencemos o maligno, mas apenas em Teu nome, apenas clamando a Ti, apenas jejuando a Ti, querendo chamar a Tua atenção pelo jejum. Deus, nos dá força, Pai, nos dá força, todo levante do inferno seja abatido, toda a fúria do inimigo abatida agora. Deus, todo aquele que vai jejuar para tirar um parente, um amigo das drogas, Senhor, eu abato toda a fúria do inimigo. Abate, porque Tu és o Deus, Tu és o Deus que nunca mudou. Agora neutralizada toda ação contrária para que este jejum não chegue até o fim, Senhor. Cada vida que iniciará, cada vida, Senhor, toda a fúria do inimigo para que não cheguem até a casa de oração, meu Pai, os que moram em Belém do Pará, cancelada a fúria. Quem tiver que ir, vai, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço e desde já eu te agradeço, crendo nos milagres que virão, porque Deus, nós não agimos pelo que vemos, Senhor, mas agimos por fé, porque bem-aventurados os que não viram e creram, e nós somos esses, Senhor. Nós não precisamos, Senhor, Pai, presenciar milagres físicos, porque o maior milagre somos nós. O maior milagre é nós estarmos de pé te adorando, te louvando, clamando por Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor. Então vamos até o fim, amados. Não desista do seu marido que não é crente, não desista da sua família, não desista do seu irmão que pode estar nas drogas, não desista. O Senhor Jesus não mudou, assim como Ele fez em Pentecostes, Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer agora, Ele vai fazer durante o jejum. Então, louvado seja Deus por mais um ao vivo. Eu termino essa transmissão com um coração feliz, com um coração grato, porque já posso ver pela fé. Porque ora, diz a palavra, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. Então, se você pode ver pela fé, você pode contemplar o que o Senhor fará. Aleluia. Fiquem com Deus. Shalom, a paz de Cristo. E até o próximo ao vivo.